Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vê-los todos aqui. Bom, antes da gente começar, vou só dar um breve aviso. Lá no final da aula, eu vou fazer chamada, tá? A gente está sendo solicitado a fazer chamada. Então, a gente vai fazer e vai ser bem simples. A chamada vai ser pelo próprio chat. A gente, na hora que eu avisar, todo mundo vai escrever no chat o seu nome completo e RA. Super simples, né? A chamada mais fácil que eu já fiz na vida. Tudo bem, pessoal? Bom, semana passada, pelo próprio nome da apresentação que eu usei, ficou bem claro que a gente viu uma parte do diagrama de classes. Então, a gente viu como é que é a representação da classe, como é que a gente representa os relacionamentos entre as classes. Muito bem, hoje a gente continua com o diagrama de classes. Nós vamos ver agora alguns aspectos que não couberam naquela apresentação, mesmo que eles digam respeito à representação do diagrama de classes, e finalmente a gente vai entrar na, na arquitetura do sistema propriamente dita. Então vamos lá. O primeiro aspecto que ficou faltando é o escopo. Então, uma classe tem atributos e métodos. Atributos e métodos a gente chama de membros, tá? Então, um membro de uma classe, ele pode ser de escopo de classe ou escopo de objeto. Até agora, todas as classes que vocês usaram usavam membros de escopo de objeto, ou seja, os atributos pertenciam ao objeto e as classes também. Começou cedo. Então, como é que fica o membro de escopo de objeto? Então, imaginemos aqui uma classe chamada empresa, com os atributos nome e local, que são atributos de escopo de objeto, assim como o método expandir, também é de escopo de objeto. Tudo isso aqui diz respeito aos objetos. Então, por exemplo, se eu declarar o obj1, bom, aqui o que eu fiz é um diagrama de classes. Aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês, na verdade é um diagrama de objetos. É um negócio pouco usado, tá? Serve mais para dar exemplo, para a gente mostrar um estado intermediário. Faz um retrato do sistema no determinado momento, tá? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais do diagrama de objetos na semana que vem. Mas como é que a gente representa? Tem esse símbolo que parece o da classe, primeiro o nome do objeto, depois os atributos do objeto. Então, obj1 é um objeto da classe empresa. Então, a gente declara o objeto mais ou menos como se declara um atributo. Nome, dois pontos, tipo, obj1 do tipo empresa. Então, quais os valores que o obj1 tem para os seus atributos? O nome dessa empresa é Umbrella Corporation e o local dessa empresa, Raccoon City. Posso declarar outro objeto tomatinho, também do tipo empresa, só que dessa vez o nome dela é OCP e fica em Detroit. Outro objeto, cebolinha, chamada Aperture Laboratories, que fica na Península Superior. Cenourinha, também um objeto da classe empresa, chamada Black Mesa, que fica no deserto do Novo México. Então, só um parênteses, esses nomes de objetos que eu coloquei aqui, tomatinho, cebolinha e cenourinha, são uma homenagem que eu faço ao professor de COBOL que eu tive na faculdade, que exigia que a gente sempre usasse esses nomes para variáveis o tempo todo, né? Só para deixar bem claro. Variável, é isso mesmo. Variável pode ter o nome que a gente quiser e não precisa significar nada. Então, diga, Igor. Então, Igor, desculpa, eu vou colocar você em mudo porque está entrando muito ruído de fundo. Muito bem. Que mais? A gente ainda pode declarar um objeto sem nome. Aqui, eu só estou dizendo que esse objeto, que eu não sei o nome, é da classe empresa. Isso é chamado de objeto anônimo. Então, a gente faz isso ou porque a gente não sabe o nome do objeto ou porque ele não importa. E a gente realmente pode criar um objeto sem dar nome para ele. Isso é feito em programação mesmo. Tá? Mais para frente a gente pode até ver como é que isso é feito. Por enquanto não importa. Então esse objeto sem nome armazena uma empresa, que é a Cyberdyne Systems e fica em Sunnyvale. Aqui um outro objeto anônimo,
Wayland e Yutani, que fica no todo o universo conhecido, né? É uma empresa multiplanetária. Muito bem. Isso aqui, então, são atributos de escopo de objeto. Cada objeto tem os seus valores para os atributos. E o método? O método expandir. Estou imaginando aqui que uma empresa pode se expandir, né? Então, se eu chamar o método expandir da empresa Tomatinho, é a empresa OCP que vai se expandir. Por outro lado, se eu chamar o expandir da empresa Aperture Laboratories, é essa a empresa que vai se expandir, o objeto que está armazenado na variável cebolinha. Tudo bem? É o que vocês faziam o tempo todo, até agora. Muito bem. Como é que fica quando um membro é de escopo de classe? Isso significa que o membro, seja ele atributo ou método, pertence à classe e não aos objetos. Então, eu acho mais fácil começar a explicar pelo método. Então, como é um método de escopo de classe? O método de escopo de classe é um método que a gente consegue chamar direto da classe. Lembra lá do Olamundo? No Olamundo, a única linha que a gente aprende no dia que a gente entra em contato com o Olamundo lá em C Sharp ou em Java, nesse caso aqui, vamos pensar em C Sharp, é o método WriteLine. Então, o método WriteLine, como é que você chama o método WriteLine? Você chama ele a partir do dono dele, que é quem está à esquerda do método. Quem é que está à esquerda do método? A classe console. Então, a gente chama o método WriteLine direto da classe console. Isso só é possível porque o método WriteLine é de escopo de classe, ele pertence à classe e não aos objetos. Se o método WriteLine fosse de escopo de objeto, eu não poderia chamar desse jeito. Eu teria que instanciar um objeto da classe console para depois poder chamar o método WriteLine. Como seria, então, o Olamundo se o método WriteLine fosse de escopo de objeto? Primeiro, eu teria que criar um obj do tipo console, instanciar console, e só a partir de então eu poderia chamar o método WriteLine do obj. Olá, mundo. Seria assim o Olá Mundo se o método WriteLine fosse de escopo de objeto. Mas não é. Para nossa sorte, então, a maneira de fazer o Olá Mundo é mais simples. Como é que a gente representa isso aqui na UML? Com o sublinhado. Então, um método sublinhado significa que ele é de escopo de classe, que ele pode ser chamado direto da classe. Então, isso aqui não dá nem para escrever, isso aqui não compila, porque a gente não consegue instanciar um objeto da classe console. Né? Isso não é possível, não dá para fazer. Tá? Muito bem. E aí vocês podem se dar conta que o método main do Olamundo, ele também é de escopo de classe. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula que ia levar um tempão para explicar todas as palavrinhas do Olamundo? E a última que eu ia explicar era o static? Está aqui. Hoje a gente está explicando static. Que no C Sharp e no Java, a palavra reservada que transforma o membro em escopo de classe é a palavra reservada static. Então, o método main, ele é um método de escopo de classe. Já decoraram a assinatura do método main? Public, static, void, main, string vetor, né, string colchete, args. Está aqui, então, a assinatura do método main totalmente explicada e agora, finalmente, conseguimos explicar todas as palavrinhas do método main. Olha só que legal. Tá? Então, essa é a para isso que serve o método de escopo de classe. Para que serve, então, um atributo de escopo de classe? Bom, um atributo de escopo de classe também pertence à classe e não aos objetos. O que isso significa é que o valor de um atributo de classe vai ser o mesmo para todos os objetos. Se o valor desse atributo de classe for alterado na classe, todos os objetos vão ter esse valor alterado, porque na verdade eles são o mesmo. Se algum objeto qualquer modificar o valor de um atributo de classe, esse valor vai ser alterado lá na classe e altera em todos os objetos. Ou seja, todo mundo vai ter sempre o mesmo valor
porque, na verdade, todo mundo está usando o valor de um único lugar, da classe. Então, para que serve isso? Um exemplo prático que eu gosto de usar é um que realmente acontece com frequência. Então, muitas vezes a gente está escrevendo um algoritmo, alguma lógica, que precisa de uma estrutura de dados própria. Vocês já devem ter ouvido falar de lista, de pilha, de árvore, de lista ligada, de grafo e assim por diante. Bom, linguagens orientadas a objetos sempre implementam algumas dessas estruturas, as mais comuns, como lista, fila, pilha, está tudo prontinho ali, né? Mas em algumas situações, quando a gente faz um algoritmo, aquelas estruturas prontas não são suficientes para a nossa necessidade. Por exemplo, em algoritmos de inteligência artificial clássica, a gente precisa de uma estrutura de dados que reúne ao mesmo tempo características de árvore e características de lista. Então a gente tem que criar a nossa própria. Quando a gente cria a nossa estrutura de dados, a gente precisa sempre saber quantos elementos estão dentro da estrutura. Então, esses elementos vão ser sempre algum tipo de objeto. Como é que a gente conta quantos elementos tem ali? A gente conta quantas vezes aquele objeto foi instanciado de uma classe. Tá? Então, se a gente tivesse que fazer isso sem pensar muito, é só pensar sempre que eu instanciar um objeto daquela classe, eu incremento um em algum contador. Só que se a gente fizer assim, manualmente, em algum momento, esse objeto vai ser instanciado em outro lugar do sistema, a gente vai esquecer de contar. Isso vai acontecer, é fato. Acontece o tempo todo. Como é que a gente faz, então, para não ter que ficar colocando essa lógica de contagem em vários lugares? Lembra que a gente não pode escrever a mesma coisa em vários lugares, tem que escrever uma vez só? Onde é que a gente escreve a lógica de contagem para que ela ocorra em um único lugar? Adriano está dizendo, não sei se é para todos, mas está dando uns chiados no áudio. Deixa eu reiniciar aqui minha mesa de áudio, só um instantinho. Vamos ver, o Vitor disse que está dando alguns chiados também. E agora? Vocês conseguem dizer se melhorou? Eu reiniciei a mesa de áudio. Eu vou continuar mais um pouquinho, aí vocês baixar a sensibilidade. Ok, vou baixar. Aqui estava em 10 dB, vou colocar aqui em 5 dB. E agora? O chiado é tipo chiado de ruído branco ou chiado de estática? Vamos ver como é que está o som ambiente. É que eu tenho um computador que não é particularmente silencioso. Da aula complementar. Bom, o Marcos está dizendo que tá bom. O Alan disse que é estática. Que código da aula complementar você está dizendo, Leonardo? Tá. Esse ruído de som. Isso é coisa do Zoom. É o Zoom que tem esse problema. Eu já percebi. Vocês perceberam que eu sempre gravo, né? De vez em quando eu ouço. E é coisa do Zoom. Quando eu faço a gravação usando outro software, isso não acontece. Então, é o Zoom que tem essa característica. Quanto ao ganho do microfone, se alguém achar que ainda está alto, me avisa, tá? Eu posso baixar mais ainda. É só vocês pedirem, tá? Realmente. Então, continuando. Queremos contar quantos objetos são instanciados a partir de uma classe. Onde é que a gente coloca? Tá. Eu vou fazer isso ainda com vocês, tá? Agora, o conteúdo mesmo, aquelas questões de formação específica, a gente vai mandando conforme elas vão sendo executadas, tá? Então, eu pretendo começar a semana que vem, para valer. Tá? Muito bem. Agora, se você está falando de ED a gente vai fazer aqui também, tá? Que a nossa disciplina é uma questão particular, mas a gente chega lá, não se preocupe, tá? A gente vai fazer. Muito bem. Onde é que a gente coloca a lógica para fazer a contagem de quantas vezes um objeto é instanciado e nunca errar a conta? Vamos escrever essa lógica no lugar que é sempre executado quando o objeto é instanciado. Que lugar que é esse? O método construtor. Então, o método construtor é um método especial que é executado sempre que um objeto é instanciado e nunca mais. Se instancia um objeto, o método construtor é executado e nunca mais ele é executado. Como é que a gente diferencia um método construtor de um método qualquer?
Em Java e C Sharp, a gente diferencia isso com duas características. A primeira, o método construtor tem que ter exatamente o mesmo nome da classe. E a segunda característica, o método construtor não tem nenhum tipo de retorno, nem mesmo void. Então, o que a gente vai fazer nesse método construtor? Vamos incrementar um contador. E onde é que a gente escreve, onde é que a gente declara esse contador para que o construtor tenha acesso? Se a gente declarar o contador dentro do construtor, toda vez que o construtor for iniciado, o contador está com 0 e não adianta nada. Tem que estar num lugar fora. Então, a ideia é criar como um atributo de escopo de classe. Tá aqui o contador, ele é privado para ninguém mais conseguir mexer nele, né, só o construtor. E ele armazena inteiros, inicia com 0 e ele é de escopo de classe. Está definido lá na classe. E aí, toda vez que um objeto for instanciado, aqui no contador de instância, a gente incrementa 1. Bom, como é que a gente faz para ler esse contador se ele é privado? Vamos criar um método. O método aqui retorna instâncias criadas, serve justamente para isso, para retornar o valor que está ali no contador. Bom, na aula de análise, a gente nunca deve escrever código, mas eu acho que nesse caso vale a pena para não ficar tão abstrato. Então, eu escrevi um trechinho de um código que ele funciona igualzinho, tanto para C Sharp quanto para Java. O que muda é aqui para cima. Então, aqui na declaração da classe, não muda nada. Então, temos aqui a classe, contador de instâncias, que definiu o atributo contador do tipo inteiro, que é privado, de escopo de classe, e que já inicia com valor 0. Construtor, de novo, como é que a gente define um método construtor? É um método com o mesmo nome da classe, incluindo maiúsculas e minúsculas, sem nenhum tipo de retorno, nem mesmo void, e esse método vai ser executado toda vez que a gente instanciar o objeto. Instanciar um objeto, ele incrementa 1 no contador. E depois, na hora que a gente quiser ler o valor do contador, está aqui o método retorna instâncias criadas, que retorna o próprio contador. Então vamos em frente. Quando a gente instanciar obj1, que é um objeto da classe contador de instâncias, a gente executou aqui o método construtor, incrementamos 1 no contador que tinha 0, o contador vale 1. Tá? Eu acho que aqui ninguém tem nenhuma dúvida. O que acontece se a gente instanciar outro objeto obj2? Qual o valor que o obj2 vai ter no contador? Agora quero que vocês respondam. Pedro acertou. Gabriel errou. Então, temos aqui 3 respostas e as 3 diferentes. Só o Pedro acertou. Olha só, gente. O contador é um atributo de escopo de classe, está definido lá na classe. Nesse momento, que está apresentado aqui no slide, ele está com 1. Aí eu instancio o obj2, vai executar o contador de instâncias e incrementa 1 no contador. Quanto tinha no contador? 1. Quanto vai ter depois de executar isso aqui? 2. Então, o obj2 tem 2 no contador. Se eu chamar o método retorna instâncias criadas do obj2, retorna 2. E se eu chamar retorna instâncias criadas do obj1, quanto que vai retornar? Retorna 2. Lembre, contador é um atributo de escopo de classe. Está definido na classe, é o mesmo para todo mundo. Se esse cara aqui alterou o contador para 2, ele vale 2 para todo mundo, para todos os objetos, inclusive para a classe. E se eu instanciar agora obj3, quanto vai ter o contador do obj3? Agora vocês entenderam. Muito bem. Vai ter 3. E vai ser 3 para todo mundo.
eu estou efetivamente contando quantas vezes eu instanciei um objeto. E vai ser o mesmo para todo mundo. Então façam essa experiência, escrevam esse código, criem um método main em outra classe que sai instanciando, instancia um por um, instancia dentro de um loop, dá um jeito, faz um monte de instâncias para vocês verem como ele realmente conta. E a gente sempre erra a conta se a gente faz manualmente. Com essa técnica não tem jeito de errar. Você chamou o construtor, você usou a palavra reservada new, você executou o construtor e o contador foi incrementado. Isso aqui não falha nunca. Continuando. Vocês lembram do exemplo que eu passei na aula passada, né? O exemplo do polimorfismo, que foi aquela sacada que eu tive quando eu era estagiário lá naquela interface gráfica. Bom, digamos que eu queira fazer um sistema que, de alguma forma, vai implementar os conceitos de cachorro, gato e pássaro. E eu quero que cada um seja capaz de emitir o seu som. Então, o método falar do cachorro vai emitir au-au, o método falar do gato emite miau, o método falar do pássaro emite piu-piu. Tudo bem. Nesse sistema, eu também quero usar o polimorfismo. Então, para poder usar o polimorfismo, eu vou ter que criar uma hierarquia, vou criar uma estrutura hierárquica. Então, eu vou criar uma classe geral, uma classe pai, chamada animal, e aí esses três são especializações da classe geral, da superclasse, da classe pai, animal. Muito bem. Se animal tiver um método falar, eu consigo usar o polimorfismo. Ou seja, se eu criar uma variável, se eu criar um parâmetro que aceita animal, eu posso mandar objetos da classe cachorro, gato e pássaro, e a hora que eu chamar o método falar, vai sair o método falar do objeto que está ali dentro. Tá? Tranquilo. É o que a gente fez. Mas olha só, quando a gente for escrever o código disso aqui, eu tenho que escrever a implementação do falar do cachorro, eu sei que faz. Falar do gato, eu sei que faz. Falar do pássaro, eu sei que faz. Só que eu tenho que implementar também o método falar do animal. O que eu faço na implementação do método falar do animal? E agora? Será que eu escrevo algo do tipo animal não fala? Você não devia ter chamado esse método? Travar o programa e lançar uma exceção? Tudo isso eu posso fazer. O problema de qualquer uma dessas soluções, inclusive estão saindo algumas aqui no chat, é que nenhuma delas é uma solução boa. Na verdade, um animal genérico não emite som nenhum, não fala. O que emite são só os animais reais, os animais concretos. Então, um animal genérico não existe. O que existe é cachorro, gato e pássaro. O animal genérico é um conceito. Eu sei que o animal genérico deve falar quando ele for especializado num animal real, num animal concreto. Então, qual que é a solução? Por incrível que pareça, a solução é não implementar o método. Como é que eu não implemento um método? Quando eu declaro esse método como sendo um método estático. Um método abstrato. Então, um método abstrato, ele é simplesmente um método que é declarado, tem a assinatura dele, mas não tem implementação nenhuma. Eu faço isso declarando o método como abstrato, que em UML aparece como a fonte em itálico. Muito bem. Se uma classe tiver ao menos um método abstrato, essa classe também tem que ser abstrata. Porque, bom, daqui a pouco eu falo disso. E agora eu sei que dá para eu especializar a classe animal, implementar os métodos falar de cada uma, e cada uma está sobrescrevendo o método falar do animal. Como é que fica a declaração da classe animal em C# ou Java? Fica assim. Então, eu começo declarando a classe animal, então public, só que antes de escrever a palavra reservada class, eu vou dizer que essa classe é abstrata. Então, abstract class animal. E agora eu vou escrever a implementação da classe. Dica de programação. Primeiro eu abro e fecho a chave, depois eu saio escrevendo no meio. O que eu escrevo no meio aqui? A declaração do método falar, que também é abstrato. Então, public abstract
void falar, abre e fecha parênteses, e até agora vocês estavam acostumados a sempre que abre a assinatura de um método, você tem que abrir e fechar a chave. Dessa vez não tem o abre e fecha a chave, porque o método é abstrato. O que eu faço? Ponto e vírgula. E vocês que apanharam tanto para aprender a não colocar o ponto e vírgula depois de descrever o método. E agora tem que colocar o ponto e vírgula. Né? Dica, então, prática de como saber quando põe o ponto e vírgula e quando não põe. Se o que você escreve depois da sua linha pode ser um abre e fecha chave, não tem ponto e vírgula. Se o que você escreve depois não tem abre e fecha chave, aí você põe um ponto e vírgula. Agora você sabe por que if, for, while e o do não tem um ponto e vírgula. Porque embaixo de cada um, você pode abrir um bloco, você pode abrir um abre e fecha chave, e aí você não pode colocar o ponto e vírgula, porque o comando ainda não acabou. Assim você não erra mais se tem ou não tem ponto e vírgula. Tá? Então, declarei aqui uma classe abstrata com ao menos um método abstrato. Pode ter outros métodos aqui, métodos concretos? Pode. Pode ter atributos? Pode. Tudo isso vai ser herdado pelas classes. Tá? Então, algumas consequências do uso de classes abstratas. Primeiro, eu não consigo instanciar um objeto da classe animal. Por que eu não posso instanciar um objeto da classe animal? Porque ele tem um método sem implementação. Então, não existe objeto sem uma implementação para todos os seus métodos. Então, se você tentar escrever algo do tipo animal obj igual a new animal, isso aqui não compila. Isso aqui dá erro. Então, se você tentar fazer isso aqui vai dar erro, não vai funcionar. Por outro lado, se você declarar uma variável obj do tipo animal, dentro dela colocar um objeto de uma dessas outras classes, as classes concretas, algo como new gato, aí isso aqui funciona. Eu instanciei um objeto da classe gato, instanciei o objeto da classe gato e coloquei dentro de uma caixinha, uma variável, que aceita animais. Se gato é um tipo de animal, eu consigo colocar o gato dentro de uma caixinha que aceita animais. E agora esse gato vai ser tratado como um animal. Animal tem um método falar? Tem. Posso chamar o método falar? Posso. Qual que vai ser executado? Vai ser o falar do gato que está ali dentro e vai sair miau. Aí o Felipe está dizendo... Felipe, é o seguinte, até agora tem um perfil fake news aí publicando as nossas aulas no YouTube, e só que agora a Gestapo está começando a pegar pesado, tá? Pode ser que eu tenha que tirar esse perfil fake news do YouTube durante a semana, tá? Mas se não tiver lá durante a semana, dá uma olhada nos finais de semana. Não vou falar mais nada. Converse com seus colegas. Muito bem. Tá aqui. Então, Então, a classe animal pode ser usada para declarar um objeto, mas não posso instanciar um objeto da classe animal. Isso aqui, então, é polimorfismo. Tá? Que mais? Outra característica de classe abstrata. Quando a gente começa a escrever o código de uma classe concreta, o que é uma classe concreta? São essas classes que a gente realmente consegue instanciar, as classes que vocês usavam até agora. Então, a classe concreta precisa ter todos os métodos concretos implementados. Quando a gente começa a criar uma classe como dessas daqui, qualquer uma delas, vamos começar a escrever uma aqui. Então, vamos começar a instanciar uma classe qualquer. Então, public class pássaro. E se eu estiver em C# para dizer que a classe pássaro
é uma especialização de animal, eu uso 2 pontos. Então, pássaro herda de animal. E aí eu começo a implementar. No momento que você escreve isso, lá no editor de código, na hora ele já vai sublinhar isso aqui de vermelho. Por que ele faz isso? Se você parar o mouse em cima do erro, ele vai dizer algo do tipo: sua classe pássaro herda da classe, um método abstrato da classe animal, mas não o implementa, e sua classe é concreta. O que isso significa? Significa, Rafael, desculpa, não vou responder, tá? Só aula presencial, vocês precisam estar aqui. Muito bem. A classe pássaro, ela é concreta, porque não tem aqui a palavra reservada animal. A classe desculpa, não tem a palavra reservada abstract. Então, para essa classe poder ser concreta, poder tirar esse erro, ou eu declaro ela como abstrata, ela herda o método falar abstrato, ou ela implementa, sobrescreve o método falar. Então, vamos fazer isso. Vamos criar aqui um public. Sendo C#, eu preciso usar a palavra reservada override, para dizer que eu vou sobrescrever o método. Void, falar. E aí eu escrevo a implementação do método, que vai ser algo do tipo imprimir piu-piu. Quando eu fizer isso, aí esse erro cai fora. Eu sobrescrevi o método falar, e agora pássaro tem uma implementação no método falar. O Vitor está perguntando se os 2 pontos não interferem. Claro que interfere. Os 2 pontos significam que a classe pássaro é uma especialização de animal. Pássaro herda de animal. Ou seja, todos os métodos de animal vão ser herdados pelo pássaro. Então aqui já vem o método falar, só que ele é abstrato. Eu preciso sobrescrever para transformá-lo em método concreto. É isso que esses 2 pontos significa. Estou herdando da classe animal. Tenho certeza que a essa altura do campeonato o Angel já falou isso para vocês. Tá? Como é que funciona? Como é que é essa representação no Java? Aí aqui no lugar dos 2 pontos a gente usa a palavra reservada extends. Tá? Só para confundir com extend de diagrama de causa de uso. Mas tudo bem, extends. Tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui, que parece uma coisa chata, a hora que você está escrevendo essas 3 classes, vai aparecer esse erro e só some na hora que você sobrescreve o método. Na verdade, isso é uma coisa boa. A gente, ao usar herança de classe abstrata, a gente está garantindo que a gente nunca vai esquecer de implementar o método falar, porque ele foi declarado aqui como abstrato. Então, quando eu declaro esse método como abstrato, eu estou dizendo todo mundo que especializar a classe animal vai ser obrigado a implementar o método falar. Nunca vou esquecer. Que, aliás, é uma coisa comum. Quando a gente cria uma estrutura hierárquica assim, muito grande, às vezes a gente criou um método que tem que ser sobrescrito e volta e meia alguém esquece. Fazendo esse truque, ninguém vai esquecer, porque se esquecer, não compila. Não tem como. Então, essas restrições da classe abstrata, na verdade, são vantagens, são coisas úteis para a gente. Então, vamos ver como eu escrevi, que eu escrevi tudo isso no próximo slide, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Então, as consequências das classes abstratas. O uso de métodos abstratos ajuda o programador a se lembrar de sobrescrever os métodos de uma classe, porque se ele não sobrescrever, a classe não compila. Se uma classe especializa uma classe abstrata, ela deve implementar todos os métodos abstratos. Foi o que a gente fez lá no slide anterior. Se ela quiser ser uma classe concreta. Se eu não quiser implementar os métodos por alguma razão, a classe deve ser declarada como abstrata também. Então, dá para fazer várias classes abstratas, uma herdando da outra, e nesse caso eu não preciso implementar todos os métodos.
Não são declarados métodos com implementações que nunca seriam usadas. É aquele caso de lá no método falar do animal, escrever alguma coisa do tipo animal não fala, você não deveria ter instanciado um objeto da classe animal e assim por diante. Classe abstrata já evita tudo isso. E, finalmente, não é possível instanciar um objeto de uma classe abstrata, mas ela pode definir uma variável, um atributo, um parâmetro, qualquer coisa dessas, e receber um objeto de uma classe especializada, o que é polimorfismo. Opa. Aqui. Então, para quem já sabe orientação a objetos, sabe que depois que a gente fala de classe abstrata, o próximo assunto, obrigatoriamente, vai ser interface. Interface é o seguinte: imagina uma classe abstrata que só tem métodos abstratos. Não tem nenhum método concreto, não tem nenhum atributo. Então, uma classe dessas, a gente costuma dar um nome especial, a gente chama de interface. Como é que a gente define que uma classe é uma interface? Usando o estereótipo interface, outro estereótipo já definido pela OML. Então, isso aqui que era uma classe, agora é uma interface. Ela só define assinaturas de métodos, o liga e o desliga. Então, para que serve uma interface? A interface, na verdade, é usada para definir pontos de acoplamento entre partes diferentes do sistema. Por exemplo, digamos que eu esteja fazendo um sistema e por alguma razão tem uma classe que eu não quero implementar eu mesmo. Então eu vou contratar algum outro desenvolvedor, um terceiro qualquer, podem ser vocês, e eu posso pedir, olha, escrevam uma classe que faça o que eu estou querendo. Se eu fizer isso, aí os 53 de vocês vão fazer a classe do jeito que quiser, com o nome que quiser, com os métodos que quiserem, cada método com nome diferente, com parâmetros diferentes. Cada um vai fazer de um jeito, mesmo que todos funcionem. Se eu quiser usar a classe de qualquer um de vocês, eu tenho que adaptar o meu código para conseguir usar o método de vocês, a classe de vocês. Então não é uma solução muito boa. Então o que eu posso fazer? Além de eu dizer o que é que eu espero da classe de vocês, eu também defino um padrão. Eu vou dizer, é assim que eu espero que seja a classe de vocês. Então, quando eu defino um padrão, imagina que eu estou definindo uma dessas tomadas que a gente vê na parede, um plug qualquer com um padrão específico. Se eu definir esse padrão, você vai definir uma classe que tem que respeitar esse padrão. Ao fazer isso, eu consigo pegar a classe de vocês e encaixar, e vai funcionar. Como é que é esse padrão? É uma interface. Então, o que eu defino na interface? A assinatura dos métodos. Quando eu defino a assinatura dos métodos, vocês são obrigados a criar, no mínimo, aqueles métodos que estão no padrão. Então, se eu pensar aqui nessa interface aparelho elétrico, eu estou esperando que qualquer classe que respeite essa interface aparelho elétrico tenha, no mínimo, os métodos liga e desliga. Pode ter outros métodos? Pode. Pode ter atributos? Pode. O que você quiser. Mas tem que ter esses dois métodos. Tendo esses dois métodos, eu consigo pegar a sua classe e encaixar no meu sistema, porque eu sei que a sua classe tem um método liga e desliga, eu consigo usar. Aí eu tiro a classe de alguém, coloco a classe de outro, de um colega, vai funcionar. Como é que a gente declara isso em código? Então, se eu estiver em Java ou C Sharp, é igual. Então, public. Em vez de usar a palavra reservada class, agora eu escrevo a palavra reservada interface. Aparelho elétrico. Sim. E agora, já faço aquele truque. E agora eu declaro a assinatura dos dois métodos. Public void liga, ponto e vírgula. Dessa vez não precisa a palavra reservada abstract, porque não é uma classe abstrata, é uma interface. Como a interface só tem assinatura de método, é só declarar public void desliga. Está aqui declarado o código da interface aparelho elétrico. Simples assim. Como é que eu posso representar? Quais as representações alternativas? Posso usar o símbolo da interface, esse círculo, ou
Na notação resumida, aquela que mostra, no caso da classe, só o nome da classe dentro de um retângulo, existe o símbolo próprio para a interface, que é o círculo com o nome da interface abaixo dele. Isso aqui é chamado de notação pirulito, não é piada, é verdade, esse é o nome da notação. E no próximo slide vocês vão ver por que ela é chamada notação pirulito. Tá? Tá, essa é a pergunta antiga. Ok. Então tá aqui, declaração da interface aparelho elétrico. Agora, eu preciso criar as classes que vão respeitar. Outra definição típica para a interface, vocês vão ver muito isso por aí. A interface é um contrato. Então, o que significa dizer que interface é um contrato? Significa dizer que qualquer classe que realiza, que respeita, que implementa aquela interface, vai respeitar o contrato estipulado pela interface. É a mesma coisa que dizer, a classe precisa implementar os métodos da interface. Tá? Quando a gente for, então, criar essas classes, a gente realiza a interface. Então, se eu tenho aqui a classe liquidificador, que realiza, respeita, cumpre o contrato da interface aparelho elétrico, então ela vai implementar os métodos liga e desliga. Pode implementar outros, pode ter atributos, pode ter o que eu quiser, mas no mínimo vai ter os métodos dessa interface. Então, quem tiver uma boa memória deve se lembrar que na aula passada eu falei que o diagrama de classes tinha 3 relacionamentos. De novo eu estava mentindo, tem 4. Tem a realização também. Maldição da orientação a objetos. Então, realização, que é esse símbolo de essa seta de corpo tracejado e ponta de seta fechada sem pintar, é o relacionamento entre uma classe e uma interface. Uma classe realiza essa interface. Essa classe vai implementar os métodos definidos nessa interface. Quando a gente usa a notação do círculo, é o mesmo relacionamento, mas já na notação pirulito, a gente substitui a seta por um traço contínuo. Como o relacionamento entre uma classe ou interface só pode ser realização, não tem nenhum símbolo para a gente confundir com esse traço. Por isso que isso aqui é chamado de notação pirulito. Muito bem. Vocês agora imaginam que outra parte do sistema pode precisar de alguma classe que implemente a interface aparelho elétrico. Por exemplo, eu posso imaginar a classe, vamos escrever aqui, a classe cozinha. Quando o teclado está fora do lugar, eu erro todas as teclas. E agora, eu vou dizer que essa classe... ficou em vermelho, deixa eu voltar para o azul. Apaga você. Essa classe necessita a interface aparelho elétrico. Tá aqui. Então, o símbolo da interface necessitada, requerida, é essa meia-lua. Não consigo desenhar, tá? No software desenha direitinho. E aí, a classe liquidificador, ela oferece a interface aparelho elétrico. Vocês já perceberam por que tem esses símbolos, né? Porque eu posso pegar aqui a classe cozinha, que necessita a interface aparelho elétrico, e encaixar aqui. Posso até desenhar desse jeito. Aí eu estou dizendo que a cozinha precisa da interface aparelho elétrico que é fornecida pela interface liquidificador. O que significa isso aqui na prática? Significa que eu posso facilmente tirar o liquidificador e encaixar uma outra classe qualquer, desde que ela realize a interface aparelho elétrico. Por exemplo, eu posso tirar o liquidificador e colocar a torradeira. Tiro a torradeira, coloco um forno de micro-ondas. Olha que legal. Fica super fácil
eu trocar classes no meu sistema. Para que serve isso? Isso aqui é extremamente útil. Semestre que vem, na disciplina de Programação Orientada a Objetos 2, vocês vão aprender a como usar um banco de dados relacional, que vocês estão aprendendo agora, de dentro de um programa em C#. Então, o que vocês estão vendo em banco agora? Vocês estão vendo como modelar o banco, como criar as tabelas, normalizar, etc. E fazer as operações de dados, select, insert, update, delete, no console do gerenciador de banco de dados, que deve ser o SQL Server. Tudo bem, vocês estão usando o banco de dados. Você consegue pedir para um usuário do sistema usar essa interface, escrever lá comando SQL? De jeito nenhum, isso não acontece nunca. Dá trabalho até para a gente, que é desenvolvedor, ficar escrevendo comando SQL. Dá um trabalho do cão. Não, ninguém faz isso. É para isso que serve o sistema. O sistema está lá para escrever os comandos SQL para acessar o banco de dados. Como é que você, em C# consegue usar comandos SQL para conversar com o banco de dados? Bom, deixa eu falar primeiro em Java. Em Java é assim. Quando você vai acessar um banco de dados, tem uma receita de bolo que você tem que seguir, ou seja, sempre uma sequência de comandos bem definida que você vai seguir para fazer esse acesso. E essa sequência, a grosso modo, é assim: abre uma conexão, obtém um comando, configura o comando SQL, por exemplo, escreve lá o comando select, insert, seja lá o que for, submete o comando ao banco de dados e depois usa os resultados. Então, em Java, o desenvolvedor do Java, a Sun, na época, né, já no Java 2, já fez isso, e a Oracle, óbvio, mantém agora, definiu um padrão para todos esses métodos de acesso ao banco de dados. Então, eles falaram, olha, você quer acessar um banco de dados, você tem que ter o método conecta banco de dados, o método obtém comando, o método configura o comando, o método submete comando e o método usa o comando, usa o resultado, por exemplo, tá? Não vou falar o nome do método real aqui, que não faz sentido agora. Aí, os desenvolvedores de banco de dados, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que criar um software que consegue escrever uma classe em Java para o pessoal do sistema em Java conseguir usar, e essa classe também consegue usar o banco de dados dele. Então, digamos, o SQL Server da Microsoft. A Microsoft vai escrever um conjunto de classes que respeita essas interfaces. Que conjunto de classes é esse? É o driver de SQL Server. É o que se chama de driver. Driver é o adaptador entre uma tecnologia, que é o Java, e a outra tecnologia, que é o banco de dados. Algumas pessoas chamam isso de API também, né? Então a gente pode até entender isso aqui como API. Um software para ligar os dois, exato. Isso é chamado de driver. Então, o driver de banco de dados é um software que permite que o Java converse com o SQL Server. E como a Sun definiu esses padrões, esse driver escreve os métodos todos seguindo esse padrão. Legal. Você fez o seu programinha que acessa o SQL Server. Aí você vai vender o seu sistema, aí o seu cliente é meio mão de vaca e fala, não quero comprar a licença do SQL Server, eu quero um banco de dados gratuito, quero usar o MySQL. O que você faz? Entra no site do MySQL, baixa o driver de MySQL para Java, tira o driver do SQL Server, coloca o driver do Java, como o padrão está definido, os métodos são os mesmos. Pronto, continua funcionando. Aí você vai vender para um outro cliente, um cliente bem rico. E ele fala, não, eu já tenho o Oracle rodando aqui, eu não quero saber de SQL Server nem de MySQL, quero que o seu sistema use o Oracle. Você vai no site da Oracle, baixa o drive do Oracle, tira do MySQL, coloca o do Oracle, pronto, está funcionando. Tá tudo isso no mundo perfeito. Às vezes não é tão simples assim, mas no mundo perfeito isso realmente acontece. Eu consigo facilmente tirar um driver e colocar outro. Troco de banco de dados assim como quem troca de meia. Maravilha. É uma pena que a Microsoft não fez isso. Então, .NET tem duas características que me irritam profundamente. Essa é uma delas. Primeiro, Microsoft ela tem essa postura de querer dar liberdade total para os seus clientes, para os seus usuários. Então, além de aumentar muito as funcionalidades, que eu falei na aula passada, né, se existem, digamos, 4 maneiras óbvias de fazer uma coisa, a Microsoft faz 19, para deixar todo mundo trabalhar do jeito que quer. Então, ela assumiu essa personalidade quando resolveu fazer
a definição de acesso ao banco de dados. Então, a receita é a mesma, os passos são os mesmos, só que a Microsoft não definiu padrão. Deixou a cargo do desenvolvedor do banco de dados criar os métodos com o nome que eles quiserem. E ainda deu um mau exemplo. Para os drivers do SQL Server e do Access, eles fizeram métodos assim. No SQL Server, então, o método para conectar chama Connect SQL Server. O método para obter comando é obtenha comando SQL Server. O método para configurar o comando é configurar SQL Server. E assim por diante. Colocar SQL Server no fim do nome de todos os métodos. Aí, a hora que você quer usar o Access, colocar no Access no fim de todos os métodos. O Microsoft deu exemplo, todo mundo foi atrás. Então, os métodos do MySQL, todos terminam em MySQL. De DB2, todos terminam em DB2 e assim por diante. O que isso significa na prática? Você fez o seu programinha acessando SQL Server, a hora que o seu cliente fala eu quero usar outro banco, quero usar o MySQL, você tem que reescrever o seu código inteiro. Dá um trabalho do cão. Você tem que fazer outras classes porque os métodos estão todos com nome diferente. Isso não faz o menor sentido. Principalmente quando a gente se dá conta que não tem como negar. O framework .NET, a tecnologia .NET é cópia do Java. É cópia descarada, não tem o que questionar. Ela veio depois, usa nome das mesmas coisas, a arquitetura é toda igual, é máquina, é tudo igual, não tem como negar. Tá? Então o pessoal da Microsoft gosta de tentar esconder esse fato quando chega numa situação que pode levar a perguntar, mas isso não é igual ao Java? Então eles falam um pouco daquele aspecto, né? Essa é a postura do pessoal do .NET, mas é cópia. E não copiaram isso. E não faz o menor sentido, porque isso já era assim. Né? Todo mundo já sabia. A Microsoft, por alguma razão, ela não gosta de usar padrões de projeto. Então, o Java já usa vários conceitos de padrão de projeto. A Microsoft esqueceu tudo isso, não usa nenhum. Ela prefere inventar ferramentas novas, mesmo que lá no Java já tenha ferramentas usando o UML tradicional e que resolvem o problema. Isso a gente vai falar o semestre que vem. Tá? Mas esse não é o problema que mais me incomoda no .NET. O problema que mais me incomoda é a questão do polimorfismo. Por alguma razão, na cabeça da iluminada criatura que escreveu o .NET, achou que o polimorfismo não era importante e não deveria ser o padrão. Então, quando a gente escreve uma estrutura de classe hierárquica em .NET, você cria uma classe, a superclasse, com um método. Aí você cria uma subclasse, herda dessa aqui, com um método com o mesmo nome, com os mesmos parâmetros, ou seja, exatamente a mesma assinatura. Deveria ser uma sobrescrita, mas não é. Se você simplesmente faz isso, o que você fez foi ocultar, esconder, fazer com que o método da classe pai deixasse de ser disponível, você criou um outro método com o mesmo nome, mas é outro. Não dá para usar o polimorfismo. O polimorfismo não é padrão. Se você quiser usar o polimorfismo, quiser usar sobrescrita, na classe pai, você tem que declarar o método como virtual. Para dizer, ele vai poder ser sobrescrito. Se ele não for declarado como virtual, você não pode sobrescrever. E aí, na subclasse, como eu fiz alguns slides anteriores, você tem que declarar esse método obrigatoriamente com a palavra reservada override, para dizer, eu estou sobrescrevendo esse método. Ou seja, a Microsoft considera que sobrescrita de método é exceção. Criatura, em qual universo a gente vai usar generalização se não é para fazer polimorfismo? Esse treco só existe por causa do polimorfismo. Sem polimorfismo, generalização serve para nada. Não tem vantagem nenhuma. Só escrever um pouquinho menos de código com as heranças. Isso é de menos. Isso é café pequeno. Como é que é no Java? Você declara classe pai com um método. Declara classe filha com um método com o mesmo nome. Pronto, já herdou, já tem polimorfismo, já funciona tudo. Tá? Isso aqui, para mim, não faz o menor sentido, essas duas características do .NET. De resto, os dois são iguais. Tá? Microsoft começou copiando o Java e hoje em dia, já há alguns anos, o Java copia o do .NET. Um copia do outro, é normal, é mercado, é competição. Mas pô, copia a coisa certa, copia o que vale a pena copiar. Então deixa eu respirar. Depois da minha aula favorita, que foi a aula da semana passada, vem a aula que mais me irrita por causa disso, né? Mas passou. Cada um escolhe a tecnologia que prefere, tá? Tem mercado para as duas, meu discurso continua o mesmo. Mas o fato é, esses dois aspectos
do .NET me irritam profundamente. Tá? Mas vamos lá. Os dois tecnologias são excelentes, são os melhores. Você quer ser um programador, vai nessas duas, não tem como errar. Então vamos em frente. Passou, era isso aí. Agora a gente consegue finalmente falar de arquitetura. Bom, mais uma vez, a OML definiu alguns estereótipos que já têm um significado próprio, são os estereótipos de classe. Então a gente já tinha lá no diagrama de caso de uso include extend, e aqui no diagrama de classe já tinha o interface. Vamos ter mais 3 agora. Os estereótipos que dizem que as classes podem ter papéis específicos. Então temos o estereótipo entidade, fronteira e controle. Claro que vão estar em inglês. Entity, boundary e control. Então o que significam esses estereótipos de classe? O estereótipo entity, na verdade, define as classes do jeito que vocês pensavam até agora. Todo mundo até agora só pensava em classe como entidade, ou seja, uma classe que tem como responsabilidade armazenar dados. A gente está sempre pensando em classe como uma classe que vai representar, vai modelar, vai relacionar tabelas de banco de dados. Então, se a gente lá no banco de dados tem uma tabela pessoa com as colunas nome, CPF, RG, a gente costuma ter no sistema uma classe pessoa com os atributos nome, RG e CPF. Tá? Costuma ser uma cópia quase exata, assim. Tem algumas diferenças, mas agora não vem ao caso dizer. Então, uma classe de entidade serve para isso, para armazenar e transportar dados por várias partes do sistema. Armazenar é fácil, é só colocar ali nos atributos. E transportar? Que história é essa de transportar? Então, digamos que você tem uma telinha. A telinha, na verdade, é uma classe. Quando você coloca os valores lá nos campos da telinha, campos de texto, combo box, etc., está tudo ali escrito na telinha, e você quer mandar tudo aquilo, por exemplo, para o banco de dados. Pegar todos aqueles textos que o usuário escreveu e mandar para o banco de dados. Você pode pegar cada um e mandar separado, chamando um método diferente. Dá um trabalho do cão e obviamente está errado. Como é que a gente faz? A gente pega todos esses dados e agrupa numa coisa só. Encapsula, coloca uma cápsula em volta. Que cápsula é essa? É a entidade. Então eu declaro um objeto da classe entidade. Dentro desse objeto vão estar todos os elementos, nome, CPF, RG, endereço, telefone, está tudo ali encapsulado num comprimidão. Esse comprimido, então, eu pego e mando ele inteiro uma única vez lá para as classes que vão fazer persistência no banco de dados. Aí chega lá, eles abrem a cápsula, tiram os elementos, fazem lá o select, insert, update, seja lá o que for que eles estejam fazendo, e pronto. Acessa o banco de dados. Então é assim que os dados são transportados de um lugar para outro do sistema, dentro de uma entidade. Então a entidade serve para armazenar e transportar dados. E os métodos dessas classes? Uma classe de entidade não deve ter métodos. No máximo, métodos que são obrigados a existir numa classe. Por exemplo, construtor. Toda classe tem um construtor. Não interessa se você escreveu ou não. Se você não escreveu um método construtor, o compilador criou um método para você. Esse método é chamado de método construtor padrão. Então, o método construtor padrão é aquele método que você não escreveu, mas o compilador criou para você. O Ronaldo está perguntando se encapsulamento é necessário, obrigatório, uma interna interface. Encapsulamento é um conceito bem amplo, tá? Eu vou chegar no que você ouviu falar de encapsulamento agora. Mas o conceito de encapsulamento é colocar uma cápsula, agrupar e proteger os dados ali dentro. Tá? Mas eu vou chegar na sua dúvida, você está se adiantando um pouquinho. Então, acho que a sua dúvida vem aqui. Bom, então, método construtor padrão é aquele que você não escreve, você não enxerga o código, o compilador criou para você. Você consegue chamar lá o operador new e ele vai chamar o método construtor. Então, construtor padrão não é o construtor sem parâmetros. É o construtor que você não escreveu, foi criado sozinho pelo compilador. Se você escreveu um construtor sem parâmetros, como a gente fez lá naquela classe, lá no começo da aula de contador de instâncias, a gente criou um construtor sem parâmetros. Aquele construtor não é o padrão, porque a gente escreveu. O construtor padrão ele não ia incrementar o contador. Tá? Então é isso. A gente pode escrever construtores
E podemos escrever também os métodos acessórios, os famosos getters e setters. Então, no C Sharp, a gente tem uma estrutura própria. Você pode escrever lá o atributo, depois escreve uma propriedade. E aí, ali na propriedade, você coloca o get com código e o set com código. O que aquilo ali está fazendo? Ele está fazendo um atributo se comportar como sendo um método get e um método set. Quando você coloca um valor, ele executa o método set para ver se aquele valor é aceitável. E quando você usa o método, obter o valor do atributo, ele usa o método get para fazer alguma conta, se for necessária, para dar o valor correto. Tá? No Java, essa estrutura não existe, isso é coisa da Microsoft. A Microsoft que inventou esse treco de propriedade. Tá? É legal, funciona, não tenho nada contra, mas eu considero que é perfumaria, coisa além do que o estritamente necessário. Né? Vamos dizer que o Java, ele é a maioria das tecnologias de código aberto são assim, elas são frugais, elas são veganas, elas usam o mínimo necessário para fazer o trabalho. Então, se você consegue fazer a lógica de acesso aos atributos com um método, por exemplo, eu poderia aqui criar o CPF como um atributo privado. E aí, para colocar um valor no CPF, eu crio um método setCPF e para obter o valor, um método getCPF. Para que eu faço isso? Para garantir que aqui dentro do CPF não vai entrar sujeira. O que seria sujeira no CPF? Primeiro, uma coisa obviamente errada. 0000 é obviamente errado, não entra. Outra coisa, sabe aqueles números que aparecem depois desses números grandes, como CPF, RG, RA, não tem aquele hífen e um ou dois caracteres? Aquilo ali é chamado de dígito verificador. O que é o dígito verificador? Dígito verificador é um algoritmo de detecção de erro. É o seguinte, você pega o número inteiro do CPF, por exemplo, a Mantissa, que atualmente são 9 dígitos, faz uma conta com eles e compara se deu igual ao dígito verificador. Se deu igual, tem uma chance de 99 em 100 de você ter acertado todos os números. Se der um resultado diferente, tem uma chance, é certeza que está errado. Então, quer dizer que quando alguém está ditando o CPF, vocês já devem ter percebido isso, vocês já tentaram pagar uma conta, um boleto no home bank e tiveram que digitar um número. Enquanto vocês estão digitando, vocês nem terminaram de digitar o número do boleto, ele já marcou, tem um erro no bloco tal e tal. É porque ali no meio do código do boleto tem alguns dígitos verificadores escondidos ali, então a interface gráfica já está fazendo as contas e verificando se aquele número está válido. Se já deu errado a conta, ele já avisa, está errado, não precisa nem terminar. Então é para isso que servem os métodos acessórios, no caso do C Sharp, o get e o set. E é um lugar onde você, nas disciplinas de programação, onde você ouve falar muito em encapsulamento. Então, encapsular atributo significa isso. Transforma o atributo em privado e oferece acesso a ele através de métodos. Com isso, você garante que não vai entrar sujeira no atributo e com o get você pode garantir, você só está dando valor para quem realmente consegue ler. Tá? Eu acho que essa foi a pergunta do Ronaldo. Se não for, depois você me pergunte. Então, quais são os métodos que são aceitáveis em uma entidade? Construtores e métodos acessórios. O resto, regra de negócio, persistência, entrada e saída de dados, interface gráfica, nada disso deve existir em entidade. Entidade é só para armazenar e transportar dados, mais nada. Muito fácil. Essa entidade é super simples. Símbolo da entidade é esse aqui, esse círculo com esse traço embaixo. Na notação pirulito fica assim. O que significa esse símbolo? Eu decorei assim. Vocês já viram esses filmes antigos, tipo década de 60, que quando queriam mostrar um computador, sempre mostravam aquela parede cheia de gravadores de fita de rolo, rodando, com aquele monte de luz piscando? Então, aquilo ali que eles imaginavam como computador, na verdade era o dispositivo de armazenamento, o gravador de fita, né? Não tinha nada de computador ali. O computador não tem que ser sem graça. É uma caixa preta que nem luzinha tem. Então, não tem graça filmar aquilo. A minha ideia é que esse símbolo aqui é uma
representação daquele gravador de fita. Tá? Eu lembro do gravador de fita quando eu vejo esse símbolo. Aí eu sei que ele serve para armazenar dados. É assim que eu decorei. Próximo estereótipo. Estereótipo de fronteira. Então, as classes de estereótipo de fronteira servem justamente para permitir que o sistema converse com quem está do lado de fora. Então, se quem está do lado de fora for um ser humano, for um usuário, a gente vai ter uma classe de fronteira que permite que o usuário interaja com o sistema. Como é que a interação do usuário com o sistema? Pode ser com uma tela, uma interface gráfica. Pode ser com um mecanismo de reconhecimento de voz, né, usando o microfone. Né? Eu posso falar no microfone, isso aqui pode ser um mecanismo de interação com o sistema. Hoje, os sistemas operacionais até oferecem isso. Ninguém usa, tá? Eu não conheço ninguém que usa esse treco, não funciona. Enfim, estão tentando. Se o seu sistema vai, por exemplo, imprimir relatórios, então você vai ter uma classe de fronteira que conversa com a impressora. Se o seu sistema vai enviar e receber e-mails, você tem uma classe de fronteira que conversa com a internet. Tá? Então, classe de fronteira serve para o sistema conversar com os atores. Então, se existe um ator, tem que ter ao menos uma classe de fronteira para conversar com aquele ator. Então, é isso. Está aqui. A gente quase sempre está pensando em interface gráfica, mas é para conversar com ator, e ator não precisa ser pessoa. Não, numa telinha qualquer, uma tela de cadastro de pessoa, a gente vai ter lá o formulário com nome, CPF, RG, endereço, telefone, está tudo lá para a pessoa escrever. A pessoa escreve o nome, a classe já pode armazenar tudo em um atributo privado, pessoa, do tipo pessoa. Olha só, estou usando a entidade pessoa para armazenar os dados que estão sendo manipulados pela tela, pela interface gráfica. Olha que legal. Que mais que uma tela pode ter? Pode ter comportamentos. Então, o usuário pode apertar um botão para gravar aqueles dados no banco de dados. Quando o usuário clica aquele botão, a interface chama um método. No caso do Visual Studio, ele vai escrever um método com uma assinatura lá particular do Visual Studio. Se você estiver usando Java, depende do editor gráfico que você está usando. Se for NetBeans, ele cria um método com um jeitão. Se você usar o Eclipse, vai criar um método com outro jeitão. Se você estiver escrevendo na mão, que o pessoal de Java costuma fazer isso, tá? É fácil, é tranquilo. Eu acho que até é melhor. É aquela história de comparar escrever HTML com código ou escrever HTML com editor de HTML. Sempre com código fica muito melhor. Aí você escreve um método como você quiser. Minha dica é, se você está usando o editor de interface gráfica e clicou no botão, ele escreveu aquele método, naquele método você faz uma coisa só, chama o seu método. Aí você põe o nome que você quiser. Por exemplo, altera a pessoa. Aí o método altera a pessoa, pega os dados da interface gráfica e manda dentro de uma entidade para que vai gravar no banco de dados. Outra parte do sistema pode precisar que essa telinha apareça. Eu quero que mostre essa telinha para a pessoa alterar os dados. Né? Então, ele pode escrever um método que faz, aparece a tela, e já manda os dados que vão aparecer ali. Então, a gente tem métodos para comportamentos da interface gráfica. Símbolo do estereótipo boundary, esse aqui. Tá? Eu lembro desse símbolo pensando nos antigos monitores de tubo olhando de lado. Então, olhando de lado, tem a tela onde aparece a imagem projetada, e atrás da tela tem um tubo de vácuo por onde passa o feixe de elétrons. Então, eu estou imaginando que isso aqui é uma representação de um antigo monitor CRT, o motor de tubos de raios catódicos. Tá? Não sei se algum de vocês já viu um desses. Tudo bem. Terceiro estereótipo, estereótipo de controle. É o seguinte, as classes de estereótipo de controle têm a responsabilidade de organizar o fluxo de funcionamento, o fluxo de dados, de onde vem para onde vai dentro do sistema. Considere isso como sendo o maestro do sistema. Por que isso é importante? Digamos o seguinte, você tem lá um sistema com interface gráfica, a interface gráfica quer alterar alguma coisa no banco de dados. Ela não vai chamar direto a classe que mexe lá com o banco de dados. Porque, afinal, a gente pode ter várias. A gente pode ter uma classe que altera SQL Server, outra classe que altera MySQL, outra classe que altera DB2 e assim por diante. A interface gráfica não tem que saber disso. Então, o que ela faz? Ela manda uma classe centralizada, uma classe de controle, algo do tipo, ou classe de controle, manda aí para quem interessa
esse update do banco de dados. Agora é a classe de controle que tem que saber qual banco de dados está instalado. Se está instalado o SQL Server, ele manda para a classe de SQL Server. Se está instalado o MySQL, manda para a classe do MySQL. Está instalado o Oracle, manda para a classe do Oracle. Só a classe de controle precisa saber qual banco de dados está instalado. O resto do sistema, tanto faz, tanto fez. Só preciso saber aqui. Então, estou simplificando a arquitetura do sistema. Por outro lado, outra parte do sistema precisa mandar alguma coisa para a interface gráfica. Manda para a classe de controle, porque a classe de controle é que sabe qual a interface gráfica que está rodando. Na verdade, né, não sei se vocês notaram, o sistema pode ter várias modalidades de interface gráfica. Pode ter interface gráfica desktop, pode ter interface gráfica web, pode ter interface gráfica mobile, pode ter interface gráfica de realidade virtual, pode ter interface gráfica de realidade aumentada, pode ter interface de telepatia e assim por diante, coisas que nem inventaram. Então, o resto do sistema não precisa saber qual interface gráfica está rodando. Como assim? Várias interfaces gráficas no mesmo sistema? Isso realmente é feito. Principalmente as interfaces desktop e web. É muito comum que a gente tenha as duas do mesmo sistema. Por quê? Bom, primeiro, todo programador adora interface desktop. É a mais fácil de programar, é a mais fácil de depurar, né, de achar os erros, é a mais fácil é a que tem mais recursos, você faz muito mais com a interface desktop do que com a web. Então, todo programador prefere, logo de cara, fazer a desktop. Beleza, maravilha. Você está lá fazendo o seu sistema lá de Bitcoin e fez a interface desktop. Chega para o seu cliente e fala, para você rodar esse aplicativo, digamos que você esteja fazendo no .NET. Você vai ter que ter um computador que é potente o suficiente para rodar o .NET. Isso não é um computador trivial, é um computador como esses que vocês têm na sua frente. Isso não é um computador barato. Então, ele, além de ser um computador razoavelmente potente, né, que ele tem que ser capaz de rodar o Windows, né, hoje em dia a única opção é o Windows 10, e mais do que isso, o Windows 10 com framework.NET rodando o seu programa. Então, não é um sistema trivial. Vai ter lá requisitos não funcionais razoavelmente parrudos, de processamento, de memória, de armazenamento, etc. Só por causa da arquitetura que vocês estão usando. Aí o seu cliente tem lá, vai ter na empresa dele meia dúzia de computadores e fala, beleza, tudo bem, eu licencio, eu compro 6 computadores na Casas Bahia, faço lá meu crediário, licencio o Windows, beleza, funcionou. Aí você vai vender para uma empresa que tem uma rede de milhares de computadores. Aí vai ser mais difícil o cara topar comprar tudo isso de computador de Windows. O que você faz? Você propõe o seguinte, então não compra um computador potente, compra um computador que a gente chama de thin client, bem fininho. É um computador de pouquíssimo processador, pouquíssima memória, quase nada de armazenamento, que roda lá, digamos, um Linux com um navegador de internet, um Firefox. Coisa que qualquer computador faz. Inclusive esse que eu mostrei na sala de aula para alguns de vocês. Vocês devem se lembrar disso aqui. Isso aqui é um Raspberry Pi. Isso aqui é um computador inteiro, tamanho de um cartão de crédito. Ele vem nessa caixinha que parece uma caixinha de remédios, né? Tá ali o Raspberry Pi, uma caixinha de papelão bem meia boca. Esse carinha aqui, que na versão de 4 GB, que é a mais cara que tem hoje, custa $55, no preço tabelado lá da Inglaterra, né, que esse computador é em inglês. $55. Roda Linux com o Firefox já prontinho. O cooler é separado, ele não vem com cooler, ele vem só plaquinha igual o seu Raspberry 3, tá, Rafael? Você pode comprar separado, mas o Pi 3 não precisa, não tem a menor necessidade. O Pi 4 precisa. O Pi 4 ele esquenta bastante. Tá? A não ser que ele fique o tempo todo ocioso. Se ele só está ocioso e você não fizer overclock, dá para rodar sem o dissipador e sem o cooler. Mas se você vai fazer qualquer coisa um pouquinho mais intensa ou fazer overclock, aí precisa. Tá? O Pi 3 não precisa, não gaste dinheiro com... Só se você quer que fique bonitinho, tá? Mas não precisa. Bom, esse treco consegue acessar a rede e mostrar uma interface gráfica web. Tranquilo, sem problema nenhum. E aí você barateia bastante a implantação do sistema. E mais, não para por aí as vantagens. Na hora que você vai lançar uma versão 2 do seu sistema, ou corrigir bugs, se por um acaso você convenceu o seu cliente
fazer a instalação desktop, pronto, você vai ter milhares de computadores para atualizar. Por outro lado, se a instalação foi feita em web, você instalou em um único servidor dentro da rede do seu cliente. Você só vai ter que alterar esse servidor. Quais as desvantagens? O cara vai ter que comprar esse servidor que vai ser potente o suficiente para suportar esse acesso simultâneo de milhares de clientes. Mas a rede vai ter que aceitar esse tráfego extremo de rede também. Então, um sistema com interface web vai ser pesado na rede, a rede vai sofrer. Então, de repente, não vai ser possível usar o Wi-Fi. Você vai ter que exigir que a rede seja cabeada. Isso se não tiver que exigir que a rede seja de alta capacidade, gigabit, 10 gigabit, fibra ótica, sei lá. Pode até ter que ser necessário uma arquitetura de rede desse tipo, bem potente. Tá? Então, existem prós e contras nas duas abordagens. E normalmente se faz as duas no mesmo sistema, para o cliente, na hora de implantar, resolver como é que ele vai fazer. É algo que vale a pena que vocês escrevam no PIN de vocês. Então, o PIN, até o ano passado, dizia que tinha que ter as duas interfaces, desktop e web, elas tinham que ser iguais. Eu não gostei muito. Tá? A pessoa que escreveu esse PIN me irritou bastante. Eu já falei para a pessoa que escreveu que não devia ter feito isso, mas está escrito no PIN que a interface desktop tem algumas funcionalidades e a web tem outras. Tá? A pessoa que escreveu isso ouviu muito a choradeira dos alunos e não teve a presença de espírito de dizer, olha, fazer duas interfaces diferentes é pior, é mais difícil, porque você vai ter que pensar em funcionalidades diferentes e a implementação vai ser diferente das duas interfaces. Que agora são três, né? Desktop, web e mobile. Se a desktop e a web fossem iguais, tá feito. São só duas interfaces com modalidade diferente. No Visual Studio sai super fácil. O resto da classe de controle para dentro fica igualzinho. A única que seria diferente era a mobile. Então, vocês têm as duas opções. Ou faz do jeito fácil, que é desktop e web igualzinho, ou faz do jeito que vocês acham que é mais fácil, mas na verdade é mais difícil. Fazer desktop de um jeito ou web de outro. O que importa é um sistema com várias modalidades de acesso, várias interfaces. Então, quando o banco de dados, por exemplo, quer mostrar alguma coisa na tela, manda lá para a classe de controle, ó, descobre aí qual a tela que está rodando e mostra esse cara aqui. Aí a controle sabe, se essa implantação for desktop, manda para a tela de desktop. Se essa implantação for web, manda para a tela web. Se essa implantação for mobile, manda para a tela mobile. Então, é só a classe de controle que precisa saber qual é a modalidade de acesso que está sendo executada e qual é o banco de dados que está conectado. O resto do sistema não precisa saber. É para isso que servem as classes de controle. Saber o que está aparecendo de cada lado. Se você tiver classes para realizar regras de negócio, algoritmos, coisas assim, coloque também numa classe de controle. Uma classe de controle só para resolver esses problemas que dizem respeito ao modelo do negócio do cliente. Tá? O símbolo. Então, o símbolo do estereótipo control é esse símbolo aqui que eu considero razoavelmente autoexplicativo. Eu não criei nenhuma imagem mental para lembrar disso aqui. Só de vocês... Felipe, se cadastra no Classroom, tá? Se você não se cadastrou no Classroom, vai ficar difícil saber. Se vocês só de usar os estereótipos de classe, você já tem uma boa representação, uma boa arquitetura do sistema. Só isso aqui já ajuda bastante. Nem todo desenvolvedor usa estereótipo de classe em todas as classes, tá? Mas dá para usar e eu recomendo que vocês usem no PIN. Então, no PIN vale a pena usar estereótipo de classe em todas as classes. Mas a gente não precisa parar aqui. Podemos subir um pouquinho mais o nível. Podemos falar do famigerado arquitetura MVC. Então, o que é a arquitetura MVC? Modelo, visão, controle. Em inglês, Model, View, Control. Então, a arquitetura MVC diz respeito a pacotes. Como é que eu vou organizar os pacotes, as classes do sistema dentro de pacotes? Então, vamos pensar primeiro no pacote model, pacote modelo. Então, aqui no pacote modelo, eu vou colocar todas as classes que dizem respeito ao modelo do sistema.
a abstração do sistema, as características do sistema, do problema de negócio do nosso cliente. Então, o primeiro são as entidades. Todas as classes de entidades são o modelo de dados do nosso cliente. Então, por definição, todas as entidades vão dentro do pacote modelo. Que mais? As classes que dão acesso a banco de dados, que normalmente a gente chama de classes DAO, classes DAO. Então, essas classes oferecem funcionalidades para acessar o banco de dados, para gravar, para ler, para alterar e para excluir. Tá? Então, essas classes, como mexem com o banco de dados está intimamente relacionado ao modelo do sistema, também vão dentro do modelo. O que significa DAO? DAO, abreviação em inglês de Data, não sei por que de vez em quando não funciona, Data Access Object. Isso é o que significa DAO, Data Access Object. Tá? São as classes que dão acesso a dados. Que mais? Se eu tenho classes que representam regras de negócio, algoritmos que são usados pelo sistema, também dizem respeito ao modelo e vão aqui no pacote modelo. Tá? É isso aqui o pacote modelo. E olha só, dentro do pacote modelo, eu já tenho classes dos 3 estereótipos: entidade, fronteira e controle. Não tem problema nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estereótipo de classe diz respeito a classes. MVC diz respeito a pacotes. Então, para deixar bem claro, MVC não só não tem nada a ver com o estereótipo de classe, um não interfere no outro, como é recomendado usar os dois. Então, organize suas classes em pacotes MVC e defina suas classes segundo os estereótipos de classe. Não tem problema nenhum. Tem muita gente que confunde esses dois conceitos. Vamos terminar que eu vou falar mais sobre isso. Tá? Alguns desenvolvedores não gostam de colocar as classes DAO dentro do modelo, por várias razões. Uma delas é que a gente pode ter classes DAO para cada banco de dados. Banco de dados SQL Server, MySQL, etc. Então, vale a pena separar em pacotes diferentes. Então, se eu quiser separar, tirar as classes DAO de dentro do modelo, eu posso criar um outro pacote que normalmente é chamado de DAL. O que significa DAL? Significa Data Access Layer, ou camada de acesso a dados. Tá? Então, as classes DAO devem ficar no pacote DAL. Então, no mercado, tem um monte de gente que faz uma confusão danada com essas duas siglas, porque provavelmente já começou a usar, nunca se preocupou em saber qual é o significado delas, aí usa DAO nos dois, tanto na classe quanto no pacote, ou usa DAL nos dois, DAL tanto na classe quanto no pacote, ou troca os dois, chama o pacote de DAO, classe de DAL, tem de tudo quanto é jeito. Tá? O que importa é, você sabe para que serve, você sabe como é que funciona, você sabe a história. Então, se a sua empresa está usando o nome errado, deixa o nome errado, você sabe o certo. A hora que você for dono da sua empresa, você faz certo. A hora que você for o arquiteto, a hora que você for o analista, aí você faz certo. Enquanto está todo mundo usando errado, deixa, tá? Não precisa dizer, não, isso aqui está errado, tem que fazer assim. Tal. Tá? Vamos trabalhar em equipe, vamos trabalhar em comunidade. Tá? Outro detalhe, aqui eu fiz a entidade pessoa, a gente costuma criar uma entidade para cada tabela de banco de dados. Então, lembra lá no começo que eu falei que na modalidade de análise de sistemas orientado a objetos, a gente pensa em tudo ao mesmo tempo, e a hora que a gente termina, o diagrama de banco de dados está pronto, é um pedacinho do diagrama de classes, agora vocês já sabem, é só pegar as entidades. As entidades vão ser praticamente o banco de dados prontinho. Não precisa ser exatamente igual. Costuma ter uma semelhança entre 80%, 90% e 100%. Fica entre 90% e 100% de semelhança. Tem algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, relacionamento muitos para muitos. Aqui pode ter, lá no banco de dados, de maneira nenhuma. Tem outras coisas que podem ser diferentes aqui do banco de dados, que a orientação a objetos é muito mais tolerante, tem muito mais recursos do que o banco de dados para gerenciar os dados. O banco de dados tem outras responsabilidades, ter
tamanho eficiente, ocupar pouco espaço em disco, garantir a integridade de dados. Tem outras preocupações. Aqui a gente está pensando só em desempenho. Tá? Muito bem. Terminamos aqui a camada modelo, o pacote modelo. O que mais nós temos na arquitetura MVC? Temos camada de visão. Então, na camada de visão, muito simples. Vão as classes de interface gráfica. Só isso. Tem classe de fronteira que vai se comunicar com o usuário? Coloca aqui. Então, aqui só vão essas classes de fronteiras que vão conversar com o usuário. Classe de fronteira com banco de dados, com impressão, nada disso vai aqui. Então, aqui é só telinha. Super simples. E aí eu comentei com vocês, a gente pode ter telinhas de várias modalidades. Então, a gente pode criar um pacote de visão para cada modalidade. Para simplificar, eu sugiro que vocês criem pacotes dentro do pacote de visão, subpacotes. Então, dentro do pacotão visão, você tem o subpacote com as classes desktop, o subpacote com as classes web, mobile, realidade virtual, e aqui também você pode colocar as classes de impressão. Vamos dizer que vai gerar relatórios, em última instância, podemos dizer que é uma interface com o usuário, usando a impressora, então tá, pode ter aqui um pacote de relatórios. Muito bem, pacote de visão. Finalmente, o pacote de controle. Então, dentro do pacote de controle, vão as classes de controle dessas que trabalham só com a organização do sistema. São as classes que são os maestros, que organizam de onde vem para onde vai, quem chama quem chama tal, quem sai de um lugar e vai para outro lugar, é isso. Classes de controle que fazem regras de negócio, algoritmos, vocês lembram, estão lá no pacote de modelo. Aqui são só as classes de controle que realmente controlam. Um exemplo típico de uma classe que sempre está no pacote de controle é a classe que tem um método main. Então, classe com método main é, obviamente, uma classe de controle. E o engraçado é que, apesar de ser chamado método main, método principal, num sistema com interface gráfica típica, essa classe praticamente só tem um método e o método só faz uma coisa, faz aparecer a primeira tela, não faz mais nada. Então, se vocês tiverem curiosidade de pegar um programinha qualquer que vocês estejam fazendo no Visual Studio, procure a classe principal, onde tem o método main. Você vai ver, é uma classe tão pequena que ela cabe na tela inteira, você não precisa nem rolar. Você enxerga a classe inteira de tão pequena que ela fica. Mesmo sendo a classe principal. Aí os gerenciadores, né, vão todos aqui no pacote de controle. Essa é a arquitetura MVC. Então, lembrando, estereótipo de classe diz respeito a classes e MVC diz respeito a pacotes. Se a gente desenhar o diagrama de pacotes do MVC, sai isso aqui. O que significa isso? Significa que as classes do pacote de controle dependem de todas as outras. Lógico, a classe de controle é um maestro que conversa com todo mundo, tem que conhecer todo mundo. Então, depende de todas as outras. Classes do pacote de visão, as telinhas. As telinhas precisam conhecer as entidades lá do pacote modelo? Precisa. Vai usar as entidades justamente para mandar e receber dados. Então, visão depende de modelo. Visão depende de controle? Depende. A visão tem que ser capaz de chamar métodos no controle. Então, eu teria aqui dependência nos dois sentidos. A gente não desenha dependência nos dois sentidos. Então, eu vou optar, vou arbitrar por desenhar a dependência do pacote que eu considero mais importante para o menos importante. Por isso que eu arbitrei desenhar a dependência do controle para a visão. Está ali. Essa é a arquitetura MVC. Super simples. Se vocês estiverem pensando em separar as classes DAO de dentro do modelo, tem lá essa arquitetura que esse nome eu inventei, tá? Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, isso é invenção minha, isso aqui não é nada oficial. Tá? Vocês tentarem falar em MVC DAO, todo mundo vai falar, né? Isso é invenção minha. Então, se você resolver criar o pacote DAL, o MVC continua igual, não muda nada a dependência. Controle depende dos pacotes da DAL? Depende, precisa saber quais são as classes de acesso a dados. E as classes de acesso a dados? Precisam das classes de entidade? Precisam saber como é que eles vão receber e mandar os dados de volta. Depende das entidades.
E olha só, aqui fica bem claro que as classes de visão não vão interagir diretamente com as classes de acesso a dados. Quando visão quiser mandar alguma coisa no banco de dados, precisa pegar entidades do modelo, mandar para controle, e a controle manda para a DAO apropriada. Com essa arquitetura, a gente consegue tornar um sistema que se adapta facilmente a mudanças de banco de dados e a mudanças de interface gráfica. Melhora muito a manutenção do sistema e melhora muito a capacidade de aumentar a possibilidade de aumentar a capacidade do sistema. Isso é chamado de escalabilidade. Isso é ótimo, isso é excelente. Então, resumindo, estereótipo de classe, estamos falando de classe, MVC, estamos falando de pacote. Não precisamos parar por aqui, pode ter um nível a mais. Vários de vocês já devem ter ouvido falar em arquitetura em camadas, e a gente sempre fala de uma camada, duas camadas, três camadas. Nesse caso, o que a gente quer dizer com arquitetura em camadas é, estamos falando de servidores, ou seja, quantos computadores estão envolvidos no desempenho desse sistema. Quando a gente está falando de um sistema em uma camada, estamos falando que é um sistema que roda em um único servidor, um único computador. Então, quando eu estava fazendo esse slide, eu estava lá com o StarUML aberto na minha frente, vai tu mesmo, tá? Então, se a gente esquecer o fato de que o StarUML é capaz de conversar com o servidor e saber se ele tem atualizações, faz de conta que não tem essa funcionalidade. Aí o StarUML seria um sistema de uma camada. Também chamado de sistema monolítico. Ou seja, ele inteirinho roda no meu computador. Tá? Interface gráfica está no meu computador, regras de negócio estão no meu computador, algoritmos estão no meu computador, armazenamento está no meu computador, está tudo aqui. Então, uma camada. Se você não quer fazer essa concessão de esquecer que o StarUML conversa com a internet, pensa no bloco de notas do Windows. O bloco de notas do Windows é genuinamente um sistema de uma camada. Não conversa com ninguém. Duas camadas, que é a famosa arquitetura cliente e servidor, e que hoje em dia isso aqui é uma baita de uma mosca branca, é super difícil de achar, ninguém mais usa isso aqui. O único exemplo que eu consigo pensar de um sistema em duas camadas é o cliente no computador dele, rodando o navegador de internet, acessando um outro computador, um servidor que está servindo uma página estática. Não tem nada de automação, é uma página fixa, com aquelas primeiras páginas HTML que a gente aprende na faculdade, nas escolas e na vida da gente. Então, uma página só em HTML, não pode ter PHP, não pode ter ASP, não pode ter JSP, nada disso, só HTML puro. Aí a gente tem um sistema em duas camadas. Computador cliente acessando o computador servidor, só. Essa é a arquitetura mais usada hoje em dia, 3 camadas. Então a gente tem 3 computadores envolvidos. Computador cliente, rodando algum aplicativo que permite que ele acesse um servidor de aplicações, e dessa vez o servidor de aplicações não vai armazenar os dados ele mesmo, vai acessar um servidor de banco de dados, que numa solução inteligente, no mundo perfeito, tem que estar em outro computador. Tem muita gente que coloca o servidor de banco de dados junto no mesmo computador que tem o servidor de aplicações, apesar de ser um sistema em 3 camadas, está rodando em 2 computadores. Em termos de segurança, isso não é muito bom. Tá? O negócio é realmente separar. Muito bem. Quem é que usa isso aqui? Vamos pensar no famoso site de comércio eletrônico. O site de comércio eletrônico, o cliente está rodando aqui no computador dele um navegador de internet, Chrome, Firefox, seja lá o que for. Esse navegador permite que ele acesse um servidor de aplicações. Então, se o aplicativo dele for feito em .NET, ele está acessando uma página ASP.NET, o que eu tenho aqui só pode ser uma coisa, que é um servidor IIS, que é um servidor de aplicações da Microsoft, a Internet Information Services, que todo Windows tem, inclusive o Windows doméstico, e graças a Deus, hoje a Microsoft deixa o IIS desativado nos computadores domésticos. Antigamente, né, nos primeiros Windows, esse treco vinha habilitado, e é um treco que ele fica todo aberto, né? A quantidade de portas dos fundos que esse treco tem é imensa. O jeito, tinha inúmeras maneiras dos hackers invadirem os computadores. Era um queijo suíço, e fechar aquilo ali é um inferno. Você precisa de uma certificação para saber como fechar esse treco direito. Mas dá, tá?
Então, se você vai servir uma página ASP.NET, você tem que ter um servidor IIS. O servidor IIS não vai armazenar os dados ele mesmo. Vai acessar um banco de dados relacional. Provavelmente SQL Server da própria Microsoft. Quem está usando o IIS provavelmente vai usar o SQL Server. Está aqui como seria uma página de comércio eletrônico. Se for em outra tecnologia, digamos em JSP, que ninguém mais usa, tá? Mas o JSP é o equivalente ao ASP no Java. Então aqui eu teria um servidor de aplicações Java, que pode ser um Glassfish, pode ser um WebSphere, pode ser um Oracle 11G, tem um monte de coisa que pode ter aqui. E o servidor de banco de dados, qualquer coisa do universo você pode colocar aqui. SQL Server, Access, MySQL, Oracle, qualquer um. Tá? No caso do IS também, pode ser qualquer um. Mas no Java, normalmente se usa outros bancos de dados. Tá? Não é questão de... É só questão de gosto. Não tem vantagem nenhuma em ser um ou outro. Tá? Você vai decidir qual é o banco de dados por algum outro critério. Não precisa ser só aplicativo de interface web. Isso aqui, essa arquitetura, existe, por exemplo, na declaração do imposto de renda. Como é que funciona a declaração do imposto de renda? A gente baixa um aplicativo no site da Receita Federal, que é o nosso aplicativo de declaração, ele roda no nosso cliente. Está lá um programinha que consegue tratar todas as regras de negócio da declaração do imposto de renda. Ele faz todas as contas, tudo desconecto da internet. Ele só vai conectar na hora de mandar. Na hora que ele vai mandar para um servidor de aplicações. Como o governo teve uma lei que exigia que o governo usasse tudo com código aberto, então na época que esse sistema foi desenvolvido, foi feito em Java. Então o aplicativo do cliente é em Java e o servidor de aplicações é Java. Não sei qual que é, mas eu chutaria que eles usam o Glassfish, que é o servidor de aplicações padrão e gratuito do Java. Tá? Qualquer um pode usar o Glassfish, que ele é gratuito e, teoricamente, ele dá conta. Muito bem. E acessando o banco de dados, a gente não sabe, eu pelo menos não sei qual banco de dados que a Receita Federal usa, mas eu suponho que seja uma MySQL justamente por ser código aberto. Tá ali. Arquitetura, 3 camadas, sem usar o web, sem usar www. Ele usa internet sem usar o www. Legal. Então, tem muita gente que confunde esses 3 aspectos. Então, confundir MVC com estereótipo de classe, eu já mostrei para vocês que não dá. Estereótipo de classe fala de classe, MVC fala de pacote. E, aliás, isso é uma informação que é difícil de encontrar em bibliografia. Eu só conheço um livro, que por acaso foi escrito por um colega de mestrado meu, ele escreveu esse livro, ele me explicou essa diferença entre pacotes MVC e estereótipo de classe. E agora eu estou indo um passo além, falando das 3 camadas, que também tem um pessoal que faz uma confusão danada com as 3 camadas e com o MVC. Por exemplo, tem gente que acha que 3 camadas e MVC é a mesma coisa. Tem gente que acha que 3 camadas é visão, controle e modelo. Podemos dizer que 3 camadas aqui no cliente tem visão, aqui no servidor de aplicações temos o controle e aqui no servidor de banco de dados temos o modelo? Podemos dizer isso ou não? Então, acompanhem comigo. Vamos examinar aqui o lado do cliente. O que o cliente está usando? No caso de um site de comércio eletrônico, ele está usando um navegador de internet. Vamos pensar no Chrome, que é o mais popular. O aplicativo Chrome tem interface gráfica? Tem telinha? Tem. Então, ele tem pacote de visão. O Chrome tem que modelar dados? Tem. Ele tem que saber como é a estrutura de um arquivo HTML, tem que saber como é que é o arquivo CSS, tem que saber como é que é o arquivo JPEG, como é que lida com o arquivo JPEG, tem que saber como é que lida com scripts, script Java e VB, tem que saber um monte de coisa. E mais, tem que saber como gravar isso localmente. Você consegue gravar uma página usando o navegador de internet, imagem, script e assim por diante. Tem modelo. Tem controle? Tem. Claro, é um sistema com várias classes, tem que saber como organizar o tráfego entre todas as classes. Só que no cliente, no aplicativo que o cliente está usando, tem MVC.
Vamos pensar aqui no servidor de aplicações. Vamos pensar no IIS da Microsoft, se a gente estiver usando uma página ASP.NET. O servidor IIS tem telinhas? Essa já é uma pergunta um pouco mais difícil. A princípio, a gente pode achar que não, pode achar que o IIS é só um serviço que está rodando. Mas lembra que eu falei que ele está cheio de buracos e você tem que fechar os buracos, ou seja, tem que configurar o IIS? Como é que você configura o IIS? Tem um painel de controle para você configurar o IIS. É telinha. Se tem telinha, tem visão. Tem modelo? Tem. O servidor IIS tem que saber lidar com os mesmos dados que o cliente lida. HTML, ASP.NET, classes em .NET, scripts em Java e VB, imagens em JPEG e assim por diante. Tem que lidar com todos esses modelos de dados. E tem que ter controle para organizar o fluxo de tudo isso. Então, o servidor IIS, obviamente, tem MVC só nele aqui. Banco de dados. Pensa na SQL Server. SQL Server tem telinhas? Bom, se vocês estão usando a SQL Server, provavelmente vocês tiveram que fazer 2 downloads. Um, que é o próprio gerenciador de banco de dados, e o outro, que é a interface para interagir com esse servidor de banco de dados, que no caso do SQL Server é chamado de SQL Server Management Studio, abreviando SSMS. Vocês tiveram que baixar os dois. Mas não precisa, você pode baixar só o banco de dados se você está instalando um computador que você não pretende usar essa interface gráfica. Se você baixou só o banco de dados, ele ainda tem telinha. Você ainda consegue interagir com esse gerenciador de banco de dados por aquela tela de linha de comando. Você consegue escrever os comandos SQL direto na telinha preta. Então tem visão. Tem modelo? Obviamente que tem. A gente só usa gerenciador de banco de dados, só usa banco de dados relacional por causa do modelo de dados que ele tem. A gente não quer saber como é que aquelas tabelas, relacionamentos, restrições, tudo aquilo vai ser gravado em disco. A gente não está nem aí. A gente está usando o gerenciador de banco de dados justamente para não ter que pensar em arquivo. Estamos usando o banco de dados para ele se virar. E essa é uma das razões para os bancos de dados terem preços tão diferentes. A maneira como cada um gerencia os seus dados, cada um organiza os arquivos, cada um garante a integridade e o desempenho dos arquivos. É isso que diferencia um banco de dados barato de um caro. Tá? Ou pelo menos deveria diferenciar. Então, tem modelo. Tem controle? Tem. Então, se o sistema tem várias classes, tem maneiras de se organizar, então tem controle. Tem MVC no cliente, tem MVC no servidor de aplicações, tem MVC no banco de dados. E a explicação é simples. Entidade, fronteira e controle, estereótipos de classe, estamos falando de classes. MVC, estamos falando de pacotes. Camadas, estamos falando de computadores, de servidores. São 3 conceitos de arquitetura que não se contradizem. Você pode usar os 3 ao mesmo tempo no mesmo sistema e até uma boa prática, usar os 3 ao mesmo tempo no mesmo sistema. E o MVC é só uma das primeiras arquiteturas que existem, existem outras. Tá? Outras, por exemplo, Spring MVC, que já é um framework, né, que é, além de ter o padrão, já tem uma ferramenta. O que o .NET, o Visual Studio, chama de MVC, na verdade é um framework. Ele está usando a arquitetura MVC, mais especificamente a MVC DAO que eu inventei, mas eles estão usando e não deram um nome, e já criando uma ferramenta que cria um aplicativo quase prontinho na interface web para fazer acesso a dados no banco de dados. Então, é uma ferramenta, é quase um gerador de programa aquilo ali. Então, 3 maneiras diferentes de enxergar a arquitetura, e 2 delas ficam bem claras no diagrama de classes. Só as camadas que não. O ruim é que essa arquitetura em 3 camadas não tem um nome, né? Eles chamam de camadas e muitas pessoas chamam os pacotes do MVC de camadas também. Alguns tentam diferenciar camada de nível, eu acho que o termo em português fica muito ruim. O termo em inglês também, eles costumam chamar um de layer e o outro de tier, que seria a diferença entre camada e nível também. Eu acho que o termo da linguagem fica muito ruim.
Tá? Se eu chamar aquilo ali de pacote no MVC e aqui de camada, tudo bem, eu uso camada só para falar de computador. Então, se algum dia eu escrever um livro de análise, eu vou propor essa nomenclatura. Tá? Que eu saiba, ninguém fez essa proposta. E em sala de aula, eu deixaria essa tarefa de casa, que justamente é a tarefa de vocês. Então, fiz aqui um esboço de um modelo de dados de uma agenda de telefones. Tá? Você quer fazer um programinha para gerenciar pessoas com seus endereços e telefones. Então, sua tarefa é transformar isso aqui numa arquitetura. Como é que você vai fazer? Primeiro, transforma isso aqui em entidades. Vê o que falta para isso aqui ser entidade e coloca o estereótipo entidade. Depois, você cria ao menos uma telinha para permitir que o usuário manipule esses dados. Então, o que essa telinha vai ter que ter? Vai ter que armazenar esses dados como atributos e vai ter que ter métodos que permitam pelo menos as 4 operações de dados. Criar um cadastro, consultar um cadastro, alterar um cadastro e excluir um cadastro. Está ali. Só que a telinha não vai fazer nada propriamente dita. Vai chamar uma classe de controle. Então, a classe de controle vai ter essas mesmas funcionalidades de criar, consultar, alterar, excluir. E a classe de controle que vai chamar as classes de acesso a dados, as classes DAO. E aí eu sugiro que você crie uma DAO para cada uma dessas entidades. Pessoa DAO, endereço DAO, telefone DAO. Tudo com os estereótipos, entidade, fronteira e controle. Por fim, é só organizar isso nos pacotes MVC. Então, isso que eu falei agora, eu organizei naquelas 3 questões que estão anexas a essa apresentação lá no portal de aluno. Tá? Então, a gente se vê na aula que vem. Um abraço, pessoal. Fiquem seguros, mantenham o distanciamento e até mais.